Estou lendo a Introdução ao Novo Testamento, aqui na página 1474. A obra salvífica de Cristo, aqui está falando acerca da cruz, né? O significado da cruz. A obra salvífica de Cristo é ressaltada também nas cartas pastorais, na sua designação observada acima como mediador. 1 Timóteo 2,5. Resgate, 1 Timóteo 2,6 e Salvador em 2 Timóteo 1,10 e Tito 2,13. Em Tito, o Evangelho da Graça Salvadora de Deus é sublinhada como força motivadora para a pureza de vida. O querigma cristão inicial é ampliado. O querigma cristão inicial é ampliado também nos escritos de Pedro. A própria palavra evangelho é encontrada em 1 Pedro 1,12. As lembranças que Pedro tem da cruz ainda estão frescas na sua memória, como se vê na sua referência ao sangue de Cristo, 1 Pedro 1, 2 e 19. Escrevendo pouco tempo depois do evento e em uma época de tensão, Pedro fez avaliações de valor relativo, como pessoas em tensão muitas vezes fazem. A palavra precioso e seus cognatos aparecem diversas vezes nos seus escritos. E o sangue de Cristo é assim designado. A morte de Cristo é considerada substitutiva quando ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro e sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos e também como um exemplo de paciência no sofrimento do mal. 1 Pedro 2, 21 a 24. O sofrimento de Cristo é visto então como o que tem influência sobre a vida moral do cristão. 1 Pedro 4, 1. O cristão precisa aprender a depender dos benefícios da cruz enquanto vive o período prolongado entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta, que vai trazer a consumação da salvação. 1 Pedro 1,6. O autor da carta aos Hebreus destaca o papel de Cristo, tanto como sacerdote quanto como sacrifício. A morte de Cristo não somente satisfaz a tipologia do sacerdote do Antigo Testamento, mas também sinaliza o seu fim. O caráter decisivo do sacrifício de Cristo é destacado nos capítulos 9 e 10. Os leitores são encorajados com base nisso e à vista do fato de que Deus estabeleceu uma nova aliança que suplanta a antiga, a confiarem completamente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, dos dois. A obra completa de Cristo na cruz é aumentada por sua presente intercessão no céu. A sua revelação adicional é dada pelo autor de Hebreus 7, do 23 a 25, por Paulo em Romanos 8, 34 e por João em 1 João 2, 1. Esse último texto se refere a Cristo como advogado, a mesma palavra aplicada no Evangelho de João 14, 16, ao Espírito Santo. E continua falando dele como propiciação pelos nossos pecados, 1 João 2, 2. Esses dois conceitos em conjunto destacam a necessidade de um Salvador para desviar a justa ira de um Deus santo. É importante lembrar aqui que essa linguagem não pretende representar Deus como alguém perpetuamente irado com suas criaturas, no sentido pagão do termo, e exigindo ser apaziguado, mas como ele mesmo providenciando a propiciação para a remoção da culpa deles e da retribuição que ele atrai. Há versões que traduzem a palavra por expiação, que é na BJ. O livro de Apocalipse tem lembretes vívidos da cruz. Cristo nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O símbolo do cordeiro é proeminente no livro, tanto como representante da vítima sacrificial, quanto inesperadamente como de um conquistador vitorioso. Esse novo papel do cordeiro é representado de forma mais dramática na expressão a ira do cordeiro.
O juízo cai sobre todos os que não têm o seu nome no livro da vida do Cordeiro. O Apocalipse conclui com uma descrição da cidade santa, na qual o Cordeiro é tanto o templo quanto a luz. O novo povo de Deus. Ao apresentarem a sua causa ao povo judeu, não era suficiente que os cristãos simplesmente afirmassem a reivindicação que Jesus de Nazaré fez de ser o Messias. Eles também tiveram de vencer objeções a essa reivindicação, objeções que eram em grande parte focalizadas na cruz. Em resumo, eles tinham de explicar por que Deus tinha permitido que o seu filho, o Messias, morresse. O problema era ainda mais complexo em virtude do fato de que sua execução havia sido feita pelo pior método imaginável. A cruz, que como uma forma de enforcamento implicava a maldição do Antigo Testamento, Deuteronômio 22, 23, e pelo fato de que o suposto Messias tinha sido rejeitado pelo povo da aliança e traído por alguém do seu próprio grupo íntimo. Os cristãos lidavam com esse problema usando seletivamente textos do Antigo Testamento que provavam que o Messias primeiro tinha de sofrer. Atos 17:3. Paulo, no entanto, foi ainda mais longe ao usar a maldição da suspensão no madeiro como um forte elemento na sua apresentação do Evangelho em Gálatas. Citando Deuteronômios 27:26, ele mostra que aqueles que escolhem viver debaixo da lei, mas não a cumprem, estão debaixo de maldição. Ao se tornar maldição ele mesmo, Cristo carregou essa maldição que era destinada a nós. Gálatas 10:14. Além disso, Paulo ainda acrescentou um ponto que não foi incluído para conseguir a aprovação dos judeus, que essa aceitação vicária da maldição por Cristo traz a bênção prometida no Antigo Testamento aos gentios. Gálatas 3:14. Outro problema que os cristãos enfrentaram logo no começo dos seus esforços missionários foi o lugar do templo e do ritual dos judeus. A questão já tinha sido levantada por uma interpretação errônea das observações de Jesus acerca da destruição do templo, significando o seu corpo, observações que foram inseridas no julgamento de Jesus. Mateus 26:61. Os crentes em Jerusalém, de acordo com Atos 2:36. Frequentemente o templo. Logo, no entanto, a oposição se cristalizou. Estevão foi acusado de comentários negativos contra o templo e fez disso uma questão em sua defesa. Atos 6:12, 7:44-50. A sugestão de que tenham existido elos entre Estevão, os helenistas de Atos e os essênios pode não ter apoio adequado, mas a questão do templo estava de fato bem difundida. Hebreus, como vimos, toma a posição de considerar que os rituais do templo do Antigo Testamento cumpriram o seu propósito. Esse livro encontra o valor da edificação na sua utilidade, como um tipo de santuário real em que Cristo entrou, em Hebreus 9. João enxerga um substituto do templo na pessoa do próprio Jesus, observando que a palavra estava presente entre nós no tabernáculo do corpo de Jesus. 1:14. Paulo afirma que o templo atual de Deus é a igreja, tanto como grupo coletivo quanto como indivíduo. Efésios 2:19-22, 1 Coríntios 3:16 e 2 Coríntios 6:19. Da mesma forma, os sacrifícios da época do Antigo Testamento e o serviço do sacerdócio não tinham nenhum valor intrínseco além de sua prefiguração da obra perfeita de Cristo, pela qual ele era sacerdote e vítima. Hebreus 8:10. A continuação do culto no templo era, portanto, fútil. Hebreus 10:18. Aliás, as predições individuais da antiga aliança não somente tinham se tornado obsoletas, como a aliança toda havia sido suplantada por uma nova. O autor se apressa em declarar que isso já estava previsto no Antigo Testamento. Hebreus 10:16.
mas é algo novo não somente como uma aliança, mas no outro sentido da palavra grega diateke, como um testamento. Como tal, exigia a morte do testador, mais uma razão para a morte de Cristo. 9,15. Qual é então a relação do cristão com a lei do Antigo Testamento? A resposta para essa pergunta tem raiz no ensino do próprio Senhor Jesus. No Sermão do Monte, ele deixa claro que não veio para destruir a lei, Mateus 5,17, mas ao mesmo tempo ele afirma sua própria autoridade com respeito à interpretação dela. Está bem claro que Jesus tinha em mente que o imperativo moral da lei fosse obedecido. Isso tem eco na carta de Tiago, que contém muitas alusões ao Sermão do Monte. Paulo disse: o amor é o cumprimento da lei, Romanos 3,10. Uma afirmação que está em harmonia com os ensinos de Jesus, Mateus 22, 34 a 40 e paralelos. Os evangelhos mostram Jesus como aquele que cumpre a lei no seu ensino, e na sua vida ele também cumpriu as profecias do Antigo Testamento, especialmente com respeito à sua morte, Lucas 4:21 e Mateus 26:54. A acusação de Jesus contra os fariseus não era que eles a observavam meticulosamente demais, mas que não lhe obedeciam de forma constante e coerente e contradiziam o seu espírito, Mateus 5:20. No entanto, a lei envolvia mais do que o aspecto moral, e parece claro que o povo judeu não fazia uma distinção sólida entre isso e as chamadas prescrições cerimoniais. Por isso, era necessário que a certa altura no Novo Testamento houvesse uma afirmação clara acerca do lugar de toda a lei na nova aliança. Essa afirmação definitiva foi feita por Paulo. Ele mostrou que a lei nunca poderia trazer justiça e que Cristo era o fim da lei nesse sentido, oferecendo aquela justiça que vem pela fé nele, Romanos 10, do 1 ao 13. A própria experiência de Paulo, como a de todos os homens que conscientemente encaram as exigências da lei, é que, na melhor das hipóteses, ele produz o conhecimento do pecado, Romanos 7, 13. A lei serviu a seu propósito até o tempo de Cristo, quando ele, tendo cumprido a lei, carregou a maldição que ela trouxe para a humanidade pecadora e dessa forma a cancelou para aqueles que crescem nele. Gálatas 3, 21 ao 26 e Efésios 2, 14 ao 16. O tipo de vida que a lei exigia é agora produzido não por um código exterior, mas pelo Espírito que habita no interior do crente. Gálatas 5, 16 ao 25. Todas estas questões levam a uma pergunta básica: quem agora é o povo de Deus? No começo, obviamente, os crentes cristãos eram judeus que tinham encontrado o cumprimento da sua antiga fé na pessoa do seu Messias Jesus. Podem ter imaginado que poderiam continuar como uma seita judaica de acordo com os capítulos iniciais de Atos. Como observamos, os cristãos continuaram com seu culto no templo. O seu ensino, no entanto, gerou não somente discordância, mas oposição. Os evangelhos sinóticos indicam que Jesus tinha desfrutado em grande parte do apoio do povo comum, e a oposição surgiu principalmente entre os fariseus e os saduceus. Da mesma forma, Atos descreve a oposição inicial como vindo dos principais sacerdotes saduceus, Atos 4, do 1 ao 6. Enquanto os cristãos desfrutavam de boa reputação entre o povo judeu como um todo, Atos 2,47. À medida que o empreendimento missionário avançou, no entanto, Lucas observou resistência crescente. Na sinagoga em Antioquia, Paulo fala da incredulidade daqueles que vivem em Jerusalém e seus governantes. À medida que a narrativa de Atos avança, o antagonismo ao evangelho vem dos judeus como grupo, Atos 13:50. A situação é descrita nos mesmos termos no evangelho de João, em que, em 7:1, por exemplo, a ameaça à vida de Jesus não vem dos fariseus ou saduceus, mas dos judeus na Judéia. Assim, tornou-se necessário lidar com o fato de que os cristãos eram um povo à parte. Mesmo que o autor de Atos seja cuidadoso em destacar a origem judaica do cristianismo,
e talvez esteja em parte tentando demonstrar que, como uma religião filha, o cristianismo deveria desfrutar os diversos direitos concedidos aos judeus. Está claro mesmo nessa obra que a divisão é decisiva. O livro conclui com Paulo aplicando Isaías 6 aos judeus contemporâneos, pois o coração deste povo se tornou insensível. Seguido de declaração final, portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles ouvirão Atos 28, 25 ao 29. Nessas condições surgiram diversos problemas. Paulo expressa um deles em Romanos 11:1. Acaso Deus rejeitou o seu povo? Na sua resposta, ele não minimiza a seriedade da incredulidade de Israel, mas ao descrever Israel com galhos quebrados de uma oliveira, afirma a sua confiança no fato de que Deus é capaz de enxergar novamente os galhos. Romanos 11, 23 ao 32. Paulo deixa muito claro, no entanto, que durante o tempo presente é a igreja cristã que constitui o povo de Deus. Todos os cristãos são herdeiros espirituais de Abraão. Não há judeu nem grego, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 28 ao 29. É importante também o fato de que Pedro aplica a descrição de Israel em Êxodos 23, 22 aos cristãos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9. As palavras de Oséias são agora cumpridas. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. 1 Pedro 2,10. A carta aos Efésios provê mais revelação para conduzir os cristãos à sua busca por autocompreensão e de uma expressão bem enunciada de sua identidade diante do judaísmo e do paganismo. Aqui Paulo descreve um mistério, verdade divina não conhecível, e a não ser por revelação, mas agora proclamada abertamente. Por meio da cruz, Deus não somente reconciliou o homem consigo, Deus, mas também uniu o judeu e o gentil no novo homem. Efésios 2,15. Isso é parte do plano eterno de Deus para exaltar Cristo como cabeça do universo. A igreja, então, toma o seu lugar como parte de um plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Em vista da ação soberana de Deus na história e por meio da cruz, está claro que a salvação deve ser vista como associada à obra de Deus, por graça e não por meio dos nossos próprios esforços. 2, do 8 ao 10. A igreja é, portanto, uma unidade orgânica de todos os crentes. Efésios 3 e 4. Essa unidade precisa ser expressa, seja qual for o sacrifício necessário, na unidade prática dos cristãos. 4.1. Os cristãos compartilham uma vida comum em Cristo. Eles estão espiritualmente unidos uns aos outros porque estão vitalmente unidos com Ele. Esse relacionamento íntimo é com frequência descrito por Paulo como um estar em Cristo, uma expressão que faz limite com o misticismo, mas não transpõe esse limite. Jesus havia ensinado os seus discípulos que ele edificaria a sua igreja, que ele estaria espiritualmente presente e que os crentes estariam unidos em amor divino. Mateus 16, 18, João 17, 20 a 26. Paulo mostra que a unidade da igreja com o seu Senhor é tão singular que pode ser descrita como aquela entre um corpo vivo e sua cabeça. Efésios 4, 11 ao 16, 1 Coríntios 12, 12 ao 27. Outras descrições da igreja ilustram suas diversas funções. Rebanho, Lucas 12, 32, Atos 20, 28. Plantação, 1 Coríntios 3, 19. Edifício, Efésios 2, 19. Templo, 1 Coríntios 3, 16. Noiva,
Efésios 5:25. E quando o desvio da doutrina cristã estava se tornando mais manifesto, Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Segundo as Escrituras, à medida que a jovem igreja tentava atingir a autocompreensão e enfrentar os desafios que lhe eram propostos, o Antigo Testamento foi diligentemente estudado e ele deu fundamentação para suas declarações messiânicas, a mensagem do Evangelho, sua posição em relação ao judaísmo e sua esperança escatológica. O seu uso das Escrituras segue o exemplo e ensino do Senhor Jesus, de acordo com os Evangelhos. Jesus fez uso frequente das Escrituras não somente do seu ensino, mas na sua experiência pessoal da tentação. Mateus 4, do 1 ao 11. E nas controvérsias e disputas com os líderes judeus, em certo momento sua réplica foi: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. Nesse mesmo texto da controvérsia, vemos Jesus se referindo a um salmo messiânico, Salmo 110, 1. No quarto evangelho, ele não somente fundamenta uma resposta no Antigo Testamento, mas acrescenta as palavras: e a Escritura não pode ser anulada, João 10, 35. O nosso Senhor declara abertamente que estava agindo de maneira proposital para cumprir as Escrituras. Lucas 4, 16 ao 21 e Marcos 26, do 54 ao 56. Encontramos as Escrituras não somente nos lábios de Jesus, mas também nos comentários dos autores bíblicos. Isso se aplica especialmente a Mateus. O seu uso de versículos do Antigo Testamento para ilustrar eventos na vida de Jesus às vezes pode parecer forçado aos olhos do leitor moderno. No entanto, diversas coisas precisam ser levadas em consideração. O tipo de exegese com a qual alguns autores do Novo Testamento aplicam as Escrituras do Antigo Testamento aos eventos contemporâneos é semelhante a um tipo conhecido chamado de Peshe Midrash e tem paralelos na literatura de Qumran. Em segundo lugar, o Evangelho de Mateus foi indubitavelmente escrito depois de os cristãos já terem obtido alguma experiência no uso das Escrituras do Antigo Testamento, no debate com os judeus. Assim como outros autores do Novo Testamento, Mateus sentiu a liberdade criativa do Espírito na adaptação das Escrituras aos eventos recentes que forneciam seu cumprimento mais sublime. Ao fazer isso, ele, como também os outros autores do Novo Testamento, tinham como precedente o Senhor Jesus no caminho para Emaús, Lucas 24, 25 a 27. E talvez durante o período entre a ressurreição e a ascensão, quando ele explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Já vimos de que forma se fez um apelo às Escrituras para fundamentar a afirmação de que Jesus era o Messias e para explicar sua morte aparentemente paradoxal. Paulo recorreu às Escrituras para explicar o Evangelho e uma questão tão crucial como a atitude do cristão para com a lei. A carta aos Hebreus baseia-se fortemente nas descrições bíblicas das instituições do sacerdócio e dos sacrifícios. A igreja primitiva em Jerusalém baseava-se fortemente nas Escrituras, como vemos em Atos, Tiago e 1 e 2 Pedro. Há diversas formas em que foram usadas as Escrituras do Antigo Testamento. Uma é o uso de textos de comprovação. Vemos isso na referência a diferentes versículos que mencionam uma pedra, Salmo 118, 22, Isaías 28, 16 e 8, 14, Daniel 2, 34 e 35. Eles aparecem individualmente e em combinação com Marcos 12, 10 e 11, Lucas 20, 17 e 18, Atos 4, 11, Romanos 9, 33, 1 Pedro 2, 6. Esses exemplos sugerem que esses versículos eram de uso comum entre os cristãos. Alguns estudiosos chegaram a propor a existência de uma coletânea de tais versículos ou testemunha. Essa proposta recebeu apoio, mas certamente não foi comprovada do uso semelhante das Escrituras por apologistas cristãos posteriores. Também pode ser ilustrada pelas coletâneas
de testemunha entre os textos de Qumran no século anterior. Outras formas em que as escrituras eram usadas podem ser descritas sob o termo geral tipologia. Há ocorrências em que se faz essa comparação um a um, como por exemplo em 1 Coríntios 5,7, em que Jesus é descrito como o nosso Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 10,1, em que a rocha sobrenatural no deserto é identificada com Cristo, em Hebreus 7, que compara Cristo diretamente com Melquisedeque. Além desses exemplos específicos, há também a pressuposição subjacente dos autores do Novo Testamento, segundo a qual as experiências de Cristo foram prefiguradas na de Israel e de santos individuais do Antigo Testamento. Em Mateus podemos discernir o tema do Êxodo. Israel saiu do Egito, assim aconteceu com Jesus, e por isso se diz: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2,15. Tanto Moisés quanto Cristo tiveram uma experiência no deserto. Ambos promulgaram uma lei e assim por diante. Evidentemente, é muito fácil enxergar mais tipologia na Bíblia do que na realidade existe. Todo esse tema tem recebido atenção renovada nas obras teológicas recentes. Uma nova era. No início do seu ministério, o Senhor Jesus ilustrou a novidade do seu evangelho ao lembrar o seu público de que não se coloca vinho novo em odres velhos. Marcos 2,22. De acordo com João, o seu primeiro milagre foi a transformação da água em vinho, seguido da purificação do templo e do ensino do novo nascimento. João 2,1 e 3,14. Com essas palavras e ações, a nova era é introduzida. Isso foi previsto nas narrativas da infância em Mateus e Lucas, quando as expectativas dos judeus piedosos foram finalmente realizadas no nascimento do seu Salvador Messias. As palavras do Senhor Jesus ensinam abertamente que a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Lucas 16,16. Assim o Senhor Jesus, quando começou seu ministério na Galileia, declarou: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1,15. A proximidade e o poder do reino foram vistos nos atos poderosos de Cristo, primeiramente nos eventos de expulsão de demônios. Aí, quando as declarações do rei foram pressionadas, o surto inicial de reações mudou para diversas atitudes de compreensão errônea e incredulidade. Jesus se retirou das multidões da Galileia para mais tarde confirmar na mente dos discípulos a sua natureza e missão divinas. Depois da confissão, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele prosseguiu e revelou a sua intenção de estabelecer a igreja. Após a sua morte e ressurreição, Mateus 16, 23 a 23. A igreja é mencionada só mais uma vez nos evangelhos, também em Mateus 18, 17. Como já vimos, a doutrina da igreja foi elaborada nas cartas. Em contraste com isso, o reino, que é um dos principais temas dos ensinos de Jesus, recebe pouco destaque nas cartas. Isso é compreensível em vista do fato de que o reino foi anunciado e iniciado com o reinado de Cristo sobre o seu povo, mas que só vai ter sua consumação escatológica na futura aparição de Cristo. Alguns textos como Mateus 8:11, 19:28, 26, 29, o seu discurso em Mateus 24 e paralelos, e as parábolas de Mateus 13 e 25, junto com a parábola do homem de nobre nascimento em Lucas 19, do 11 ao 27, indicam inequivocamente que uma expressão futura do reino deve ser aguardada.
Outros versículos, como Mateus 12:28, confira Lucas 11:20 e Mateus 11:12 e Lucas 16:16, e os que falam de pessoas recebendo o reino e entrando nele, sugerem que em um sentido real, o reino está presente. Os apóstolos pregaram o reino, assim Paulo em Atos 20:25, e os crentes sabiam que estavam agora no reino do seu Filho amado. Colossenses 1:13. Existe claramente uma conexão, mas não uma identificação entre o reino e a igreja, como é indicado na relação entre as palavras Cristo, ou Messias, igreja e reino, em Mateus 16:16-20. Estava claro também que eles estavam vivendo numa tensão escatológica entre as épocas. Deus não somente iria intervir na história no sentido comum do autor apocalíptico, mas ele estava fazendo algo agora na história no sentido da tradição profética. Esse é o período da atividade de Deus, não somente um interlúdio entre atos. A consumação estava no futuro. O filho de Apocalipse tem descrições vívidas disso, e 1 Coríntios 15:24 dá uma pista do estado das coisas sob o governo definitivo de Deus. Os primeiros crentes tinham certeza tanto de que o evento central da história tinha ocorrido, quanto do fato de que o seu Senhor apareceria uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9:28. No entanto, foram deixados sem a certeza quanto ao tempo do seu retorno. A sua atenção deveria ser dada ao trabalho deles agora, Lucas 19:13, que consistia principalmente em testemunhar dele. Atos 1:8. Deveriam manter uma atitude de vigilância e observância deveriam manter uma atitude de vigilância na expectativa do retorno dele. Mateus 25:1-13 e 1 Tessalonicenses 5:1-11. O mundo ímpio ainda estava em volta deles, mas agora podiam viver uma vida vitoriosa, fundamentada no próprio triunfo de Cristo sobre o mal. Colossenses 2:15. 2 Coríntios 2:14. À medida que os anos passaram, os cristãos provavelmente ficaram mais conscientes de que o tempo antes do retorno de Cristo seria de duração indefinida. Eventos como a tentativa descarada de Calígula de colocar a